Gênesis capítulo 15, nós estamos ministrando pela manhã, já durante um tempo, sobre o valor do culto doméstico. E hoje eu quero falar sobre esse assunto ainda, mas com ênfase sobre a vida do governador. O governador do lar é a primeira pessoa que deve comparecer na presença de Deus, com a vida transformada, com um compromisso com o reino. E é claro, eu quero estender essa palavra. Se você cuida dos seus filhos, se você cria os seus filhos sozinha, se você é sozinha no governo da sua casa, você não tem um esposo, essa palavra é para você. Você deve convidar o Senhor para governar a sua casa através da sua vida, junto com você. Essa palavra é para você, marido, que Deus te constituiu. Todo esposo é o governador do lar. Veja bem, nesse momento agora, a possibilidade, e eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar agora, muito forte. Quase sempre eu estou já entregando, no começo da mensagem o que é que nós nos propomos a ministrar. E qual o alvo de Deus na sua vida? Eu já estou entregando no começo. O alvo de Deus é que você seja aliançado. E essa aliança traga sobre a sua casa o benefício de andar com Deus. Quem anda com Deus é ajudado, é abençoado. E esse benefício, ele traz bênção para as pessoas. Isso tanto na aliança do Antigo Testamento como no Novo Testamento é ainda do mesmo jeito. Agora, nesse momento agora, uma criança olha e diz: não tem nada a ver comigo essa mensagem. Um adolescente olha e diz: não tem nada a ver comigo essa mensagem. A pergunta é: você pode escolher, aliás, é o que eu quero dizer, você pode escolher ser como Samuel, que desde o começo, desde cedo, estava no templo aprendendo com o sacerdote. O benefício será que quando se você tem aí 8 anos, quando você se começar aos 8, aos 15, você, meu irmão, vai ser já uma flecha na mão do Senhor, para alcançar o alvo. Você não vai estar pronto aos 20, você vai estar pronto já aos 15. Como assim pronto? Extremamente abençoado e usado por Deus, sabendo a sua palavra, compromissado, já tendo ouvido a voz de Deus, já tendo entendimento sobre o chamado do Senhor. Pouco mais de 8 meses, acredito, uns 8 meses depois que eu me converti, eu já tive a experiência de ouvir que eu era chamado ao ministério. Eu tinha cerca de 17 anos, me converti dos 16 para os 17 anos. E aos 17, 18, eu já sabia do chamado. Aos 19, eu já estava dirigindo uma congregação, já tinha, e também ao mesmo tempo que dirigia a congregação, um ponto de pregação, aliás, ao mesmo tempo, eu era líder da juventude, que era a maior juventude do estado, eram somente da capital, né, do estado, que eram só 9 juventudes batistas, e a que eu liderava era a maior. Ao mesmo tempo, eu já era líder da juventude estadual também. Então, aos 19 anos, eu já estava desenvolvendo o que depois iria ser legitimado com o seminário, já no ministério, porém não legitimamente pastor ainda, porque precisava ainda ir ao seminário. 4 anos e alguma coisa depois que eu comecei no ponto de pregação, já tinha templo, já tinha até uma casa nos fundos que foi comprada, da rua de trás. Nós compramos essa casa, já tinha terreno, templo construído para cerca de 180 pessoas, templo, terreno e a casa dos fundos já comprada, cerca de 4 anos depois. E eu tinha, quando comecei, 19 anos. Então você que é adolescente, jovem, eu quero dizer para você que não há limite para o que Deus vai fazer na sua vida. Diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus.
Então não há limite, não estabeleça limite. O pregador que está aqui, ele já viveu essa realidade. Depois de mim, Deus fez superior. Deus fez muito mais e tem feito, porque Ele sempre está buscando quebrar toda e qualquer barreira na mentalidade das pessoas. Você tem uma ideia, no meu tempo, não havia um jovem que havia feito um trabalho semelhante àquele, de sozinho, solteiro, novo, né? Liderando daquela forma. Eu não estou exaltando a minha pessoa, estou exaltando o Senhor, porque de mim mesmo não tinha nenhuma condição. Eu me lembro quando eu fui assumir a juventude, eu disse para Deus: mas Senhor, eu não sei nem para onde é que vai. E eu me lembro como se fosse hoje a voz do Senhor falando ao meu coração. Ele dizendo: você não sabe mesmo, mas eu sei. Ande na minha presença e eu vou falar com você tudo o que você deve fazer. Irmãos, tudo que era feito era debaixo de oração e de apoio do pastor da igreja. E as coisas caminharam para a glória de Deus. Eu estou aqui hoje contando essa história. Aos 22 anos, a 23, eu estava casando com a pastora, hoje a Vanessa, estava casando, e um ano depois, basicamente, estava indo para o seminário, e depois, quando concluí o seminário, eu vim para cá, estou aqui até hoje, já vamos para 16 anos juntos aí para a glória de Deus. Então eu quero declarar sobre a sua vida: toda palavra que é pregada é uma bênção na vida de todos, todos. Seja criança, adolescente, adulto, a pessoa que está na melhor idade, você tem netos para profetizar sobre eles. Você precisa ouvir essa palavra. O Senhor Deus deseja nos abençoar por completo. E todos nós devemos estar ao redor do Senhor. E é nessa visão que eu quero convidar você a ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo 15. Diz assim a palavra. O tema aí do capítulo 15 é aliança com Deus. Aliança com Deus. Aliança de Deus com Abraão. Muito bem. Vamos ler? Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, repita: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, repita: olha agora para o céu e conta as estrelas, se a puderes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Repita mais uma vez: assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Mais uma vez, verso 6. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Na tradução que você encontra a NVT, você vai encontrar nesse momento que creu Abraão no Senhor, e ele foi creditado como justo. Ele foi considerado como justo. Quero lembrar aqui que justo significa modo de vida, justiça, né? O ato da justiça na linguagem de Deus é a pessoa está num formato que agrada ao Senhor. E é sob essa ótica desse texto, ele creu e lhe foi creditado como justo. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, toma em tuas mãos as nossas vidas.
Nos abençoe com a tua graça, com a tua misericórdia, que a tua palavra ecoe no nosso coração. E cada um de nós que está aqui nesse momento e aqueles que vão assistir, ouvir essa palavra, seja-lhe, Senhor, o coração cheio de sede e fome de ti, ao ponto que a pessoa não consiga continuar na sua vida sem primeiro se consertar diante de ti e se lançar ao Senhor genuinamente. Pai, nós oramos assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, primeiro eu quero destacar aqui quem é Abraão. Nós sabemos que Abraão foi abençoado, nós temos plena convicção disso. Abraão foi próspero, Abraão foi próspero em todas as áreas de sua vida. E ele é chamado de pai da fé. Isso porque, por dois motivos básicos. É claro que isso é muito abrangente, mas eu quero citar dois motivos. O primeiro deles é que não havia uma Bíblia para ler. Não havia uma escritura como temos hoje, de forma que, ao ler, eu creio e me lanço diante de Deus, me entrego completamente. Abraão, ele foi chamado ainda no seu nome inicial, Abrão, e ele foi chamado por Deus para largar tudo que ele tinha por herança. Ele estava habitando na casa de seu pai. Você já conhece o que isso significa. Ele, no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor aparece a Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não promete dar uma terra para Abraão. Diz a ele que vai mostrar uma terra. Ou seja, Deus está dizendo para ele: saia, largue tudo. Como é que as famílias viviam nesse tempo? As famílias viviam em um negócio onde elas nunca se desconectavam. Você vê isso pelo formato que Jacó cria os seus filhos. Eles continuam conectados com Jacó no cuidar das ovelhas, no cuidar dos animais, dos rebanhos que eles tinham. E isso era muito comum. Todas as famílias tinham uma porcentagem, um sustento, e na morte do pai, o primogênito recebia, se ele tinha 5 filhos, havia a porção para 5, sendo que a porção do primogênito era a porção dobrada. O primogênito também era aquele que exercia autoridade sobre os mais novos. Ele liderava a família na ausência de seu pai e mais tarde seria aquele que iria fazer todo o trabalho regendo o nome da família sobre a terra. E era esse o formato em que Abraão vivia, com certeza, pois isso era um formato padrão das famílias. Você vai encontrar quando Abraão, viajando pelo deserto, ele encontrando com Siquém, ele encontrando com pessoas, com Abimeleque, aliás, e ele encontrando com estas pessoas que tinham toda a organização familiar regida pelo patriarca da família. E todos os negócios deles eram regidos a partir do patriarca. E mesmo com a morte do patriarca, o primogênito tomando a liderança, ele iria continuar esse trabalho de reunir o nome da família, e a constituição familiar continuava sendo próspera junto. Então, quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, ele não morava na casa do pai, ele trabalhava nesse formato de negócio que eu acabei de explicar. Então Deus estava dizendo: largue tudo, saia daí. Um dos fatores que você vai ver no Antigo Testamento é que a prosperidade está ligada à terra. Você precisa de uma terra para prosperar. Tanto é que quando Deus promete ao povo de Israel que eles deverão sair do Egito e ele os levaria para uma terra que mana leite e mel,
uma terra boa e espaçosa. E quando você lê a lei, por exemplo, eu tenho ensinado aqui sobre primícias, sobre ofertas, sobre dízimos. E isso tudo, a orientação da lei era quando entrasse na terra. Porque a caminhada no deserto era uma caminhada que era de ensino, de geração de mentalidade. A questão toda estava ligada à terra. Por que eu estou citando isso? O valor de ter a terra era algo muito importante. E Deus, quando chama Abraão, chama para largar a terra. Então pare para pensar. Quando nós dizemos assim, Abraão é pai da fé, e esse entendimento está na Escritura, você está falando disso. Você está falando de alguém que não tinha a vida dos apóstolos, que não tinha os 4 evangelhos, que não tinha a história de Jonas, que não tinha os profetas. Não, ele não tinha a Escritura na mão. E ele ouve a voz de Deus, e isso é suficiente. Ele larga tudo. Ele decide não ter um futuro no nome da sua família. Aliás, ele se desconectou da família de seu pai, do nome de seu pai, para agora ser gerado de novo uma nação segundo o nome do Senhor, segundo o nome de Deus, e assim Deus o fez. Em segundo lugar, aliás, eu disse que eram 2 coisas, né? Primeiro, que ele não tinha Escritura para poder se basear e crer. Segundo, é o fato de ter se soltado de tudo, largado tudo, rompido com a lógica da época. Em outras palavras, Abraão está semelhante aos discípulos que largaram tudo para estar com Jesus. Abraão largou tudo, ele zerou a conta, ele nasceu de novo. A figura de Abraão é a figura do novo na fé. É a figura de uma pessoa nova na fé, que assim como nasce de novo e agora vai viver uma nova vida, foi o que Abraão fez. Então Abraão, ele larga tudo. Agora preste atenção, porque o grande problema do que eu estou explicando é quando alguém olha para o começo e diz, agora está tudo resolvido. Gênesis capítulo 12, acompanha aí, permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Abraão, ele larga tudo. Vamos reler aí. O texto diz aí no verso 3. Versículo, eu tenho que ler, não tem jeito. Vamos lá. Do comecinho. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Veja bem, para uma terra que eu te mostrarei. Ele prometeu dar a terra? Não, ele disse que ia mostrar. Abre um parênteses aqui, permaneça com a sua Bíblia aberta. Deus mostrou a terra? Mostrou. Vamos ver isso? Olha só. Aí segue o texto, né? Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti será bendito todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, o filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e os servos comprados em Harã, e foram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Aí olha só, passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém. Falei Siquém naquela hora, é verdade, Siquém mesmo. Até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Veja que aqui é uma descrição da caminhada dele. Ele vai do lugar que ele estava, de Harã, até o lugar de Siquém. Depois apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar. Veja, Abraão ouve aqui agora que Deus vai dar essa terra à sua geração, não é a ele. Ele não vai receber a terra. Ele vai contemplar a terra que Deus vai dar para os seus.
Aqui, irmãos, abre um parênteses aqui de novo. Aqui nós temos um grande problema. Vamos aplicar isso aqui na nossa vida espiritual. O que aconteceria se tudo que você está pedindo, Deus diz assim: não vou dar para você, vou dar para os seus? Você sabia que nesse tempo uma porção ia desanimar? Por quê? Porque a pessoa quer para ela. É um egoísmo espiritual aí que está disfarçado. O que você faria se Deus promete: olha, a tua geração vai ser abençoadíssima, você, porém, vai passar muita luta, vai ficar para lá e para cá. Você vai para lá e para cá, essa terra não vai ser sua, vai ser dos seus. Você sabia que ia ter uma multidão de gente parando pelo meio do caminho? Você está me pedindo um emprego bom, você não vai ter não, seus filhos vão. Eu estou gerando algo em você e eu sei o que eu estou fazendo. Se Deus dissesse isso, como é que ia ser, filho? Pois é, foi o que Deus disse para Abraão. Por isso que Abraão é tão abençoado e é um modelo de vida a ser seguido. Ele ouve que vai ser no futuro. Não, pastor, mas ele foi abençoado. Ele teve um filho, meu irmão, depois de 25 anos. E ainda cometeu um erro, que foi ouvir a esposa quanto a o filho que ele teve lá, o Ismael. Não era para ter acontecido aquilo. Ele ouviu uma tradição comum. Ele foi pela tradição que os povos faziam. Qual era a tradição que os povos faziam? Quando alguém não podia ter filho, tinha lá por propriedade as suas servas. E a cultura da época dizia o seguinte: se os filhos da serva, daquela senhora, não é da serva, é da sua senhora. E aí, na cultura da época, Sarai fez com que Abraão se deitasse com a sua serva, e então veio a existência Ismael, e os ismaelitas estão até hoje aí, no nosso tempo, que são filhos de Abraão também. Porém, não era filho da promessa. O que é o filho da promessa? Aquele pelo qual Deus traria Jesus Cristo à terra, que é a nação de Israel. Então Deus vai preparar a família chamada Israel para trazer à terra o seu filho, que legitimamente poderia ser implantado se houvesse ali aliança com Deus. E foi o que aconteceu com Abraão. Muito bem, voltando aqui para o texto. Segue o texto, versículo 7, versículo 8, aliás, onde paramos. Dali passou para o monte do oriente de Betel e armou uma tenda. Ficou em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Vocês estão notando aqui que é uma localização? Quantos estão percebendo isso? Diga amém. Não é? É uma localização. A palavra de Deus está nos dando a localização da caminhada de Abraão. Muito bem. Continuando aí. E Ai para o oriente, também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Olha aí, você que tem a Bíblia Thompson, de repente a sua Bíblia de estudo também tem o que eu vou dizer agora. Quando você entra lá nos mapas, lá no final dos estudos, você vai encontrar os mapas da peregrinação de Abraão. Logo em seguida, vai ter da peregrinação do povo de Israel no meio do deserto. Logo depois, você vai encontrar também a respeito de Davi, Salomão, toda a caminhada da perseguição de Davi, quando ele foi perseguido por Saul. Desculpe. Você vai encontrar logo em seguida também os 3 anos de ministério de Jesus em formato de mapa. Quem já viu esse material, irmãos? Na Bíblia Thompson. Só 2, 3, 4, 5 pessoas, 6, 7. Maravilha, glória a Deus. Mas esse número pode ser melhor. E você em casa, se você não tem a Bíblia Thompson, eu recomendo. Recomendo você adquirir, porque é uma Bíblia especial. Uso ela já praticamente desde que eu me converti. Acho que 8 meses depois eu estava comprando. Já tive várias aí, tenho renovado de tempo em tempo uma nova, para poder não viciar os textos, né? Quando você tem uma Bíblia a mesma Bíblia há muito tempo, você acaba viciando ali
que sempre parece que a folha já se abre onde você quer. É muito importante você renovar para você aprender, não ficar ali preso a um padrão já estabelecido pelo manuseio de um material só. Mas nessa Bíblia você vai encontrar esses mapas. E quando você olha para Abraão, como eu disse, você vai encontrar sobre o primeiro ano de ministério de Jesus, segundo ano de ministério, terceiro ano e a crucificação. Você encontra até a caminhada onde supostamente Jesus andou em Jerusalém. Foram dois supostos caminhos por Jerusalém. Não se sabe ao certo. Você vai encontrar esse mapa de Jerusalém também. E vai encontrar também a viagem missionária de Paulo, primeira, segunda, terceira viagem missionária. Por que eu estou citando isso? Porque quando você olha o mapa da caminhada de Abraão, logo em seguida, no capítulo 12, a partir do verso 10, ele vai para o Egito. E aí ele vai andando toda a terra de Canaã. Ele vai percorrendo toda a terra de Canaã. E ele vai firmando o quê? Conforme Deus vai aparecendo. Ele vai firmando um altar ao Senhor. O que era um altar? Na maioria das vezes, esse altar ao Senhor, feito de pedra, e era ali também, era um momento que ele sacrificava ao Senhor, ao que tudo indica, ou faziam oração no monturo de pedras, derramava óleo da unção, azeite, dependendo do período, é claro, eu não estou dizendo que foi aqui com Abraão, mas havia um formato semelhante. Sacrificava ao Senhor, erigia um altar feito de pedra e sacrificava ao Senhor. E aquele altar permanecia lá como memorial. Aqui o Senhor falou comigo. E ele declarou sobre a minha vida uma palavra. Então, Abraão vai caminhando pela terra e Deus vai conduzindo essa caminhada, porque Deus foi mostrar a ele o que depois seria da sua descendência. Muito bem. Logo mais à frente, voltando agora para o capítulo 15. Qual foi a ênfase que eu dei nesse início? Vamos recapitular. Eu falei sobre Abraão, sobre a grandiosidade de sua conduta. Ele não andou diferente do que Jesus propõe. Tudo que nós vemos em Abraão, Jesus propõe, meus irmãos. Tudo que vemos em Abraão, em Jesus, Deus propôs a Abraão e vice-versa. Claro que em Jesus a obra é completa, já final, concluída. Mas no Antigo Testamento, Abraão é um modelo a ser seguido. Então, você governador do lar, e aí eu completo, né? Todo jovem, todo adolescente, um dia vai ser um governador. Você só tem que decidir se você vai estar como governador de tanque cheio, apto a fazer grandes viagens, comparando aí com um veículo. Se você vai estar com a mente preenchida, o tanque cheio, a mente preenchida pela profundidade do conhecimento de Deus, não é? Meus irmãos, em nome de Jesus, isso precisa acontecer na nossa vida. Eu estava numa loja comprando, lojas americanas ali, comprando um livro, e aí o tema do livro dizia a respeito de casamento. Aí eu aproveitei, né? O rapaz olhou, achou interessante o título. Aí eu puxei assunto para plantar uma semente, né? Aí eu disse, olha, isso aqui é muito importante para as pessoas e tudo, para o casamento, é para casais e tal, para quem vai casar. Aí ele disse, eu não sou casado, então estou tranquilo. Eu digo, mas esse é o grande problema. Porque a pessoa, irmãos, é incrível como é essa realidade. A pessoa está casada, está tendo problema, ela corre para tentar resolver, quando ela deveria antes se preparar. Você sabia que essa mentalidade é uma mentalidade bíblica? Nas famílias em Israel, uma pessoa era preparado para prosseguir na vida. Era ensinado um ofício, era ensinado sobre tudo que ele precisava saber para liderar um lar. E essa preparação é desde o começo da vida. Desde o começo. Então, o grande problema
é que muitos querem aprender na véspera. Querem aprender já estando vivendo a situação. Como seria se nós tivéssemos aqui uma palestra sobre como tratar de crianças recém-nascidas? Meu irmão, ia ter gente dizendo assim: vou fazer outra coisa nesse dia. Aí vem a pergunta: essa pessoa nunca vai ter um contato com a criança recém-nascida? Então não vai querer ter família, né? Será que não vai querer ter família? Pastor, eu não tenho pretensão. Eu digo: meu irmão, você tem algum problema. Você tem algum problema. Se você é crente, você está com muito problema. Por quê? Porque você está renunciando o plano de Deus para todo ser humano existente. E o plano de Deus se chama família. É na família que eu sou aperfeiçoado, é na família que eu sou abençoado. E por quê? Porque a pessoa vive sozinha até o ponto que ela sente falta de alguém. E aí ela está pronta para ter um relacionamento, porque já esgotou a vida sozinha de solteiro ou solteira. E aí então ela começa a ter a pretensão e acaba conhecendo alguém, se apaixona, sente o sentimento suficiente para o casamento, se lança para o matrimônio e agora tem que compartilhar a vida com essa pessoa. E compartilhando a vida com essa pessoa, vai exercitar muito perdão, muita renúncia da sua própria vontade para compartilhar, para cuidar do outro, para fazer o outro feliz e assim vice-versa. E aí terá os filhos, e os filhos vão trazer muito aperfeiçoamento para com Deus e para com a própria vida que leva. Irmãos, quem tem um filho e serve ao Senhor e já tem a presença de Deus, quando tem um filho e olha para aquela criança recém-nascida em seus braços, em suas mãos, né, às vezes tão pequenino, é tão frágil, tão pequenino, a pessoa percebe um pouco do que Deus sente por ela. É ou não é verdade? Ela é aperfeiçoada nisso. Ela certamente vai lembrar das vezes que Deus agiu com amor e graça ou com correção, porque Deus ama os seus filhos. Então, a família aperfeiçoa a nossa vida. Eu costumo dizer que um homem é 50% homem. Se ele não quer papo com casamento, aí ele vai viver 50%. Porque o relacionamento é a soma dos outros 50%. Diga amém aí, mulheres, para a glória de Deus. O casamento é um projeto de Deus. Se você, mulher, pensa de ficar sozinha no sentido de não ter um casamento um dia, claro, você pode optar por ser sozinha, não tem problema, aí a sua outra metade será o Senhor. Mas eu estou falando para alguém que não tem motivo, jovem, cheio de projeto deve estar, e não tem motivo para dizer: eu não quero me casar. Muitos que talvez digam isso estão dizendo baseado em problemas, maus testemunhos. Pastor, da minha família só tem separação, só tem problema, pastor. Eu aqui não quero problema para a minha cabeça. Digo: meu irmão, em nome de Jesus, você não é influenciado. Receba aí. Você não é influenciado por outro a não ser o Senhor. Renuncie a essa influência maligna dos maus testemunhos, as más experiências, as experiências sem Deus das pessoas. Porque se arrebentou, o Senhor não estava no meio. Deus não estava no meio. Houve desobediência, houve dureza de coração, e só Deus sabe. Mas eu vou olhar para a Escritura, para aquilo que o Senhor Deus me disse. E é isso que eu recebo quando eu olho para Abraão. Eu recebo a ousadia, a visão de que eu tenho que fazer a diferença e não vou me apegar absolutamente a ninguém. Pastor, mas é muito mau testemunho no nosso tempo. Meu irmão, se você ficar procurando na internet, você vai terminar desviado se for olhar para o testemunho dos outros. Viu? Cuidado, cuidado. Você tem que procurar na Escritura. Procure na palavra. E o Deus Todo-Poderoso vai se manifestar na sua vida. Pode estar 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido.
O texto do Salmo 91 está falando que a destruição pode ser total, mas o Senhor promete guardar a sua vida. É um grande problema que o cara olha para um lado, tem 1000 caídos. Olha para o outro, tem 10.000. Aí ele diz, rapaz, eu acho que o próximo sou eu, ó. Em nome de Jesus, irmãos. Aliás, meus queridos, eu quero aqui falar com você que está em casa agora. Você que está em casa. Se você estiver em casa porque está com medo do coronavírus, você está desviado. Por quê? Sua vida pertence a Deus. E se Deus quiser que você morra desse vírus, você vai ficar na lua, se guardando. Não tem nenhum ser humano aqui, o vírus não chega. E esse vírus vai lá só para te pegar porque Deus quis. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, irmãos, vamos acabar com esse negócio. Eu não vou, eu não vou. Eu não estou dizendo que você vai ficar aí de qualquer jeito. Eu uso máscara, eu tenho entrado nos lugares de máscara, não é? Fiquei preocupado outro dia que eu vi uma mulher fazendo a corrida de máscara. Eu fiquei muito preocupado, deu vontade de pegar a bicicleta, voltar e falar com aquela senhora. Você sabia, meu irmão, que se você vai correr, você não deve usar máscara. Você pode cair estatalado no chão. Por quê? Porque faltou oxigênio para você. Aliás, já houve registro já de uma pessoa que apagou porque inventou de fazer esforço de máscara. Faltou oxigênio. O que acontece com quem falta oxigênio? Deu ruim, irmão. E a pessoa caiu dura lá, tinha um problema de respiração, piorou ainda mais. E tem umas máscaras que parece que foi feito para matar a pessoa. Não vai morrer de coronavírus. Se morrer e chegar no céu, aí pergunta assim, o anjo pergunta, né? Como é que você veio parar aqui? Eu digo, eu não lembro, só lembro que eu botei uma máscara. Essa foi horrível, né? Essa foi horrível, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Porque existem máscaras, irmãos, que quem fez não sabia fazer. Com todo respeito, mas eu já tive utilizando uma ou outra máscara que eu tive dificuldade de respirar. Agora imagina você correndo. E você vai precisar de muito mais oxigênio. Então, veja bem, se Deus não guardar você, você pode cair até, se for da vontade de Deus que você morra, você não poderá ser livre da morte. Então, ó, fique tranquilo que o dia da sua morte está marcado. Diga amém aí. Diga amém aí, meu irmão. Quem é que tem o controle desse dia? Só o Senhor. Você não pode acrescentar um dia e nem outro. Ah, pastor, então a gente tem que andar de qualquer jeito. Eu não estou dizendo isso. Deus te deu sabedoria para você usar. Trate de usar a sabedoria. Se eu sei que tal coisa mata, para que eu vou lá? Ah, agora eu posso andar 200 por hora no carro novo que eu comprei. Eu nem sei se existe esse carro, mas carro popular, né? Carro aí comum na rua. Mas deve existir, com certeza. Eu vou andar 200... Não, aí você está querendo ver Jesus, irmão. Aí você está querendo dar trabalho para o anjo. Aliás, irmãos, tem anjo que trabalha muito. Porque não é o dia do cara morrer. E o cara está lutando para morrer. Está se esforçando. Quem nunca viu isso? É ou não é? Então, o que é que eu vou fazer? Né? Até ouvi o caso de uma senhora, que ela foi para o hospital, aí o médico disse, a senhora não pode ficar aqui. A mãe da pessoa estava no hospital. A mãe, um parente próximo, não me recordo agora, mas aí o médico disse, a senhora vai para casa, a senhora não vai poder ficar aqui, não vai adiantar nada a senhora ficar aqui, a pessoa vai ficar isolada, só nós vamos ter acesso. Não saio aqui do hospital. Aí ficou lá no saguão, lá na área de espera, ficou primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, pegou a doença e morreu. Morreu porque ela quis? Nós não sabemos responder essa. Mas sabemos uma coisa, faltou sabedoria. Faltou sabedoria. Porque o médico estava orientando e a pessoa se esforçando para arrumar problema. Então, irmãos, nós temos que usar a sabedoria que Deus nos deu.
Agora, se você está em casa se tremendo todinho com medo do vírus e sua vida está travada por causa disso, meu irmão, está repreendido todo espírito de medo na sua vida. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou endereçar essa palavra a você porque você está aqui. E em nome de Jesus você está vacinado pela graça de Deus. Mas se você está com a vida travada por causa desse vírus, sai fora disso aí agora, em nome de Jesus. E exerça a sua fé como Deus quer. Sua vida pertence a Deus. Você não tem um só momento acrescentado no decurso da sua vida. Sua vida pertence ao Senhor. Entregue todos os dias sua vida a Deus e haja com sinceridade diante dele e com o coração abençoado. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Voltando aqui para o capítulo 15, vamos lá? Capítulo 15 de Gênesis. Abraão, o tema aqui agora é a aliança de Deus com Abraão. Veja bem, essa aliança já começou de Abraão com Deus. Abraão sai da terra, mas agora Deus vai estabelecer o início da aliança dele com Abraão. E aí nós já lemos até o versículo 6. Verso 6 mais uma vez. Creu Abraão no Senhor, vamos lá, repita. Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Ele foi considerado justo. Ele foi recebido por Deus. Ele fez alguma coisa física, irmãos, para isso? Sim ou não? Ele fez alguma coisa física? Não. Ele creu. O que é preciso crer? Só crer, né? Você só precisa crer. Pastor, o que é que eu faço para crer? Você precisa acreditar nas palavras que Deus disse. Ele acreditou. E quais foram as palavras que Deus disse? Você não vai morrer deixando a sua herança para o nascido na sua casa. Mas o que vai receber a sua herança será nascido de você. Sairá das tuas entranhas. Em outras traduções você vai encontrar dos teus lombos. Aí o verso 7. Disse-lhe mais, repita, disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Irmãos, me chamou a atenção aqui, eu não tenho ainda material para responder isso, mas me chamou a atenção a quantidade dos animais e a variedade. Se você for estudar a lei que Deus vai entregar por meio de Moisés para a descendência de Abraão, lá na frente, né, lá no futuro, você vai descobrir que na lei aqui, quando a pessoa ia apresentar determinado, por exemplo, ia apresentar um filho ao Senhor, e ela era pobre, era de pouco recurso, ela então levava uma rolinha ou um pombinho para sacrificar ao Senhor. Se a pessoa que fosse a sacrificar ao Senhor não tivesse condições, ela levava uma pombinha ou uma rolinha, um dos dois, uma das duas aves. Se ela tivesse condições, poderia ser um novilho, um cordeiro, conforme está escrito aí, um carneiro. Todos de 3 anos, era o ápice da idade, o ápice da gordura, o momento que alcançava a maturidade da qualidade da carne e do tamanho. Nesse momento aqui, nós estamos contemplando, parece que Deus requerendo dele algo que iria permear por
todas as gerações que lhe seria requerido. E ele pega esses animais, versículo 10. Abraão trouxe-lhe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente um do outro. As aves, porém, não partiu, conforme na própria lei está escrito: as aves não devem ser partidas. Partir ao meio era literalmente, viu, irmãos? E é claro, aqui o texto não diz, mas o sangue foi separado à parte. Versículo 11. Então, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Preste atenção. Olha só a continuidade do texto, verso 12. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão. Lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Veja bem, aqui há uma primeira manifestação de obras malignas, ao que tudo indica. Por quê? O sol se põe e Abraão fica tomado por um sono. E há densas trevas e aves de rapina procurando se alimentar dos animais. Aqueles animais tinham sido sacrificados para quem? Para as aves de rapina ou para Deus? Para Deus. E Deus disse para fazer isso e nada mais. O texto não narra a orientação, que essa orientação tendo sido dada, só diz: separe os animais, mas quando é dito para sacrificar, já está automaticamente incluso. E quem é que vai se alimentar, vamos dizer assim? A dedicação é totalmente para Deus e ninguém poderá tocar nesses animais. E é claro, principalmente aves de rapina. Aí segue o texto, verso 12. Ao pôr do sol, vamos ler de novo, aliás. Ao pôr do sol, ou seja, acabado de escurecer, caiu um sono, um profundo sono sobre Abraão. Mas ele não se entregou, certo, irmãos? Lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: sabe, com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Preste atenção. Ele sacrifica ao Senhor e Deus aparece agora falando sobre seu futuro. Ele entrega ao Senhor o sacrifício e Deus se revela agora falando da sua descendência. E Deus fala para ele agora que ela será escrava, que seria grande e que seria escravizada. Continuando, versículo 14. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, ou seja, você vai morrer, e em boa velhice será sepultado. Irmãos, Deus revela para ele que ele ainda teria muita coisa pela frente. Boa velhice. Ele já tinha quanto tempo de vida? Mais de 75. Aqui provavelmente já uns 80 e poucos anos, tranquilamente. Seguindo aí o texto, verso 15, verso 16. Na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Vamos entender o verso 16. A medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Para entender melhor isso, você lê depois Deuteronômio capítulo 7, 8 e 9. Você vai encontrar lá que Deus expulsou os povos de Canaã por causa da iniquidade deles. O texto revela algo tremendo aqui. Que
que Deus dá a terra a quem Ele quer, mas ela não fica na mão do iníquo. Não fica. Você pode ver um homem mau, e isso até hoje, tá, irmãos? Você pode ver um homem mau. É mau e tem muitas posses. Isso não se dará por muito tempo. Não se dará. Algo acontecerá e aquilo vai sumir. Talvez quem vai vir depois dele vai acabar com tudo. Aliás, talvez essa seja uma das explicações. Por que que tantos filhos destroem os bens de seus pais no nosso tempo? Porque a geração mais perdida, se comparado com a geração do último século, é essa geração. E misericórdia pela geração futura, irmãos. Por quê? Porque nesta geração, o que é errado é defendido como certo. E o que é certo é um palavrão proferido na mente de muita gente. Então, o homem mau se multiplica com força no nosso tempo. Homem mau. E a maior maldade, presta atenção, a maior maldade na terra é a destruição familiar. Os homens fugindo da responsabilidade. Nós estamos vivendo um tempo onde está difícil ver homem de verdade. Os homens não têm postura de homem. Não tem postura. Nós estamos vivendo num tempo onde você olha para o rapaz e você não sabe se é homem direito. Fraco por dentro, sem estrutura. Você vai perguntar o que você pensa da vida, o que você tem para o futuro, não sabe responder. Pastor, o que é um homem de verdade? Biblicamente é isso que nós devemos buscar. É uma pessoa que visa entender em Deus o seu papel. É uma pessoa que entende a palavra de Deus e que se posiciona, que sabe que tem que ser preparado, tem que ser apto para toda boa obra, tem que ser uma pessoa que sabe tomar decisão, que tem que ser uma pessoa firmada em Deus e que no futuro, constituindo família, terá que tomar decisões. Essas decisões envolvem uma casa, a vida da esposa, a vida dos filhos. Isso é um homem de verdade. É uma pessoa que tem firmeza, que dá apoio à esposa, que a esposa se sente segura, que ama o seu lar em primeiro lugar e que não foge à responsabilidade. Homem segundo Deus. E Abraão é esse modelo de homem. Veja que na boca de Abraão está sempre a pergunta para Deus: Senhor, o que será de mim se eu não tenho filho? E hoje em dia o cabo está correndo de ter filho. Irmãos, é o número grande de crente que tem medo de ter filho. Um dia um chegou para mim, faz muito tempo, graças a Deus, e eu espero nunca mais ter uma experiência dessa. O cabo chegou para mim, aí ele tinha acabado de casar. Aí eu perguntei: e aí, meu irmão, e aí em breve vai ter um filho, hein? Aí ele disse: rapaz, eu estou pensando seriamente em não ter filho. Eu digo: mas por quê? Porque o mundo é mau. Tem muita maldade por aí, eu não sei se eu vou ter filho. Olha só, meu irmão, em nome de Jesus, receba aí na sua vida. Os filhos que Deus dá, é ordem de Deus. O Senhor Deus ordenou você constituir família. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Se não teve filho, o que vai acontecer? Seu nome acabou, parou ali. Então você precisa entender que aquilo que Deus ordena, Ele assina embaixo. E se você se apossa disso e anda na presença de Deus, Ele vai tomar de conta da sua geração. Por que Deus começou a falar da geração? Veja bem, Abraão estava aqui, ainda ia existir Isaac.
Isaac iria ter Jacó. Jacó teria 12 filhos. Os 12 filhos iam crescer em número e constituiriam a nação de Israel. Quando eles pisaram o Egito, havia somente 170 pessoas. No decorrer de pelo menos aí 30 anos, 40 anos, eles cresceram. Aquele faraó morreu. Toda a geração daquele momento que José foi exaltado no Egito morreu. Então o faraó que veio aprisionou o povo de Israel, porque ele cresceu em número. Eles eram prósperos e ele temeu o número dos israelitas. Então ele aprisiona. E vem 400 anos de cadeia, de escravidão. Deus revelou para Abraão tudo isso. E disse mais: na 4ª geração eu vou tirá-los de lá e vão vir para cá, porque ainda não está cheia a iniquidade dos amorreus. Deus, irmãos, se alguém um dia perguntou para você assim: olha, Deus é misericordioso no Antigo Testamento? Não, no Antigo Testamento era espada. Olha só, meu irmão, sabe o que Deus estava dizendo sobre os amorreus? Eu sou Deus de misericórdia. Eu tenho misericórdia também do homem mau. Eu vou tirar a terra deles, vou desbaratar os amorreus, vou, mas ainda não chegou a hora. E graças a Deus, irmãos, por isso, porque eu e você estamos aqui hoje por causa dessa misericórdia. Quantos estão dizendo amém para essa palavra? Porque se Deus fosse olhar para o meu pecado, Ele tinha que ter me matado logo. Porque, meu irmão, eu aprontava que não era brincadeira, não. Com 13 anos eu dei muito trabalho para o meu pai e para a minha mãe. Eu era o mais problemático dos meus irmãos. Eu dei, foi trabalho, meu irmão, não é brincadeira, não. E eu me lembro quantas vezes eu vi a morte na minha frente. E Deus teve misericórdia de mim, irmãos. Irmãos, eu faço parte de uma geração tão abençoada. Essa semana que passou agora, eu tive mais uma notícia. Olha, os 2 que me convidaram para ir à igreja, ambos são, um é um líder forte lá no estado, dirige igreja, já dirigiu igreja e tudo, só não foi ao ministério. Mas o outro que me convidou, essa semana descobri que o homem está pastoreando uma igreja linda, gente. E eu confesso a você, eu não imaginava isso na vida dele, não conseguia ver, era uma bênção, era. Mas eu não conseguia imaginar pastoreando e pregando a palavra, cheio do Espírito Santo. E aí, por causa da internet, né, a gente consegue ver tudo agora, os cultos e tal. Irmãos, é uma geração. Eu conto, eu acredito que tem gente que fica assim: meu Deus, é muita gente. Só dos que andavam comigo, que a gente se reunia para orar, em torno de 14 rapazes, pelo menos a metade é pastor. E da geração dos outros ao redor, irmãos, é um número enorme de pastores. Pastores. Tudo menino. Eu era o mais velho do nosso grupo, tinha 19 anos quando eu me converti. Eu acho que 20 anos, 19 anos. A maioria, tudo pastor. Aí, essa semana eu tive essa informação, vi o culto, aliás, vi a igreja dele também. Que coisa abençoada. Agora, Deus tem misericórdia, irmãos. Deus tem misericórdia. Se não é a misericórdia de Deus, o que seria de nós? E ao mesmo tempo que Deus estava preparando uma nação em Abraão, Ele estava olhando para os amorreus e esperando o tempo que Ele teria que trazer juízo sobre os amorreus. Ainda não está cheia a iniquidade dos amorreus. Verso 17, para encerrar. Posto o sol, houve densas trevas, um fogo fumegante e uma tocha acesa apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança. Repita. Naquele mesmo dia,
fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigaseu e o Jebuseu. Eu dei toda essa terra. Eu quero chamar a sua atenção. E este homem fez o sacrifício para o Senhor. Passou o tempo, Deus não veio. Ele enxotou quem queria passar na frente. Veio o sono, ele rompeu com o sono. E aí o Senhor veio e começou a falar sobre sua geração. Olha só, meu irmão. Receba aí na sua vida. O que Deus quer gerar no nosso tempo são homens que andam com Deus de forma tal, que se lançam diante de Deus de forma tal, que Deus vai ministrar sobre os filhos. Deus vai revelar o que vai fazer na vida dos filhos. Abraão é o modelo a ser seguido, porque todos nós temos família, ou teremos, no sentido de constituição familiar. Aquele que é jovem hoje, um dia será um marido, uma esposa. A jovem será esposa um dia. O que Deus quer gerar na sua vida é que você tenha aliança com Deus de forma tal que você seja perseverante. Irmãos, muitos não compreendem isso. Não compreendem. Você olha para o Novo Testamento, as multidões iam e vinham, mas no final do dia só ficava 12. As multidões iam e vinham, recebiam bênçãos e tudo, mas no final de tudo só restou 11. E Deus pegou esses 11 homens e fez com eles a obra tal que chegou até nós. Mas eles tiveram que perseverar 3 anos e meio com Jesus. Quantos não fariam isso? Porque querem obras instantâneas. Deus quer fazer uma revolução santa nesse tempo. Mas para isso é necessário homens de fé, mulheres de ousadia. E eu estou dando ênfase aqui em homens. Meu irmão, em nome de Jesus, se você não tem aliança com Deus, sua casa está em risco. Se você é uma pessoa aliançada com Deus, você está preocupado com a sua descendência. Pastor, e Abraão e a esposa, cadê a esposa de Abraão aí que não está buscando a Deus? Meu irmão, esse é o grande problema. A pessoa quer sempre inserir alguém que deveria buscar. O milagre começa na família e começa com Adão. Começa com Abraão da história. E Abraão é que vai ser instrumento de Deus para gerar na vida da esposa. Você, marido, que vive se apoiando na vida espiritual de sua mulher, você está errado. Se você é crente, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você, para se aproximar de Deus e dizer: Senhor, entre em aliança comigo, eu quero levar a sério a minha aliança com o Senhor. E aí a sua casa será abençoada. Irmãos, Deus não nos salvou para termos uma família bonitinha. Deus não nos salvou para nos reunirmos no domingo para um almoço legal com a família. Não, não, isso tudo aí é pequeno. Há obras maiores, obra de revelação, obra onde Deus fala o que vai acontecer e Ele está no controle. Você vai conversar hoje com uma pessoa, aí você pergunta para o cabra, né? E aí, meu irmão, como é que está a família? Eu digo: pastor, sabe como é que é? O tempo é difícil. Eu digo: meu irmão, você está morto e não sabia.
Eu tenho plena convicção de que meu garoto vai ser abençoado, já é abençoado em nome de Jesus, por causa da minha aliança com Deus. É Deus que move sobre as pessoas. Eu de nada posso alcançar se não é o Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, entre em aliança com Deus, para de dar desculpa, para de mimimi, de historinha, de problema, que falta isso, falta aquilo, que conversa, não falta nada. Nós temos tudo. Nós temos o Senhor. Maior riqueza é o Senhor. Inclusive, só para fechar com chave de ouro, em nome de Jesus, receba aí. Da terra dependia uma pessoa para ter riqueza. Abraão não teve terra e ficou muito rico. Era tão rico que havia tantos animais que ele não conseguia ficar junto com alguém. Ló teve que seguir o caminho dele. Era tanta riqueza. Aí você pergunta, pastor, mas aí eu quero ver o senhor sair dessa agora. O senhor disse que tem que ter a terra, né? Citei aqui um dia desse, né, que a pessoa tem que escolher. Não citei não, estou citando agora. Eu acho que eu não citei isso aqui não. Eu disse, a pessoa tem que escolher. Ela vai ser dono da terra, ela vai ser trabalhador da terra. Eu acho que eu falei sim. Vai ser trabalhador da terra, na terra, né? O cabra que vai lá colher. Ou ele vai ficar pegando as espigas que cair, como foi o caso de Ruth. Lembra disso, irmãos? Ruth precisou ir lá colher as espigas que estavam na lei de Moisés, lei que Deus deu. A pessoa que tem a plantação, se caísse uma espiga, qualquer parte da colheita, o ceifeiro não poderia ir ao chão e pegar. Teria que deixar cair. Deixa cair mesmo. Caiu, não pega. Quem é que vai pegar? Quem é viúva ou órfão. Ia lá para buscar. Ou forasteiro. Seriam as 3 pessoas que poderiam ir lá buscar, que era o alimento dessas pessoas. E Ruth vai lá. Aí eu, falando sobre primícias, né, eu fiquei devendo, estou devendo isso ainda, nós vamos prosseguir. Dosagens de gotinha mesmo. Homeopáticas, né? Isso aí. E eu disse isso aqui. Esse é um fundamento. Por que você precisa ser um empresário, né? Um empresário é o quê? O dono da terra. É alguém que pode contar com o topo. Se você é o trabalhador da terra, você vai ter um salário fixo. Você já sabe o que você vai ganhar no final do mês. O pastor está diminuindo a gente que é assalariado. Estou não, meu irmão. Estou só explicando para você como é que funciona. Porque você sabia que tem gente que fica reclamando. Eu trabalho tanto e nunca tenho dinheiro. Meu irmão, você precisa pensar que você precisa mudar. Se você é um ceifeiro, o seu salário já está determinado. Eu não estou dizendo que Deus não vai prosperar você, mas estou dizendo que o seu salário já está determinado. Se você é dono da terra e Deus abençoa a plantação, num espaço pequeno, deu 3 vezes o que deu o ano passado, o ambiente é diferente. Pastor, então agora tem que ser empresário? Não. Eu explico isso muito facilmente, né? Eu cito o quê? Que nós temos que buscar que na igreja de Deus, Deus levante quem é para ser empresário. Se tem aqui garotos que Deus vai usar como empresário nessa cidade para dar emprego, Deus vai levantar nessa cidade garotos, jovens, homens, idosos também, porque não tem idade para Deus fazer o milagre. Está vendo aqui Abraão? O importante é cada um estar no centro da vontade de Deus. Diga amém aí, meu irmão. Aí, qual é o fundamento disso? Está lá José de Arimateia, ele tem posses, ele é bem relacionado na política, com as autoridades, ele vai lá e pede o corpo de Jesus. E não só pede o corpo de Jesus, mas também dá destino ao corpo, colocando num sepulcro digno de reis. Um sepulcro cavado na pedra, caríssimo, e que tinha um jardim na entrada. Coisa de rei. Mas ao mesmo tempo tinham os discípulos que não tinham nada, irmãos, só a fé.
Só a fé. Está lá os discípulos entre eles, rapaz, vamos pescar hoje, hein? Vamos pescar. Lê o texto lá para tu ver que dá a entender que aquela pesca era para eles sobreviverem. Foram pescar, não pegaram nada. Aí Jesus estava na beira da praia e ordenou: joga a rede aí do outro lado, vocês vão pegar. E pegaram muitos peixes. Eu creio que Deus quer levantar o José de Arimateia. Eu creio. E que Deus quer levantar os 11 apóstolos fiéis, que serão lançados, que serão enviados para missões, que serão pastores. E creio também que Deus quer levantar um povo no meio da igreja. Se for preciso fazer um grande levante financeiro, como foi em Atos capítulo 4, onde o povo dava suas propriedades. E se dava propriedade é porque tinha propriedade para dar. Hoje em dia, vou fazer um apelo, o cara diz: não, pastor, eu sou humilde. Eu digo: irmão, mas você já orou a Deus para saber se Deus não quer te levantar como José de Arimateia? Você sabe a revelação de Deus para a sua geração? Irmãos, tem gente que ouvindo um negócio desse fica agoniado porque entendeu que todo mundo tem que ser como os apóstolos. Todo mundo não, meu irmão. Tem pessoas que vão sim ser como os apóstolos, missionários lá no meio do mato, lá no meio da África, lá nos lugares que ninguém quer ir. Sim, meu irmão, haverá esses missionários, mas não é todo mundo. O corpo tem articulações, tem pé, tem mão, tem joelho, tem coxa, tem peito, tem tudo. Tem todas as partes do corpo. Tem dedo mindinho, dedo grande também. O corpo. E aí hoje em dia fica o povo pensando assim: o corpo é um só, é um jeito só, todo mundo ora, lê a Bíblia, todo mundo faz a mesma coisa. Irmãos, todos têm que culminar num só modelo, Jesus Cristo. Mas vivendo na terra, eu creio, irmãos, eu creio pela palavra de Deus, que Deus quer levantar pessoas na condição de José do Egito, que vai dar solução para coisas que ninguém consegue. Eu creio que Deus quer levantar pessoas na condição de José de Arimateia. Eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres na condição dos apóstolos. E vai levantar um grande número de pessoas com condição de fazer algo extraordinário se for preciso, se Deus colocar no coração. Eu não estou dizendo que nós aqui vamos dizer agora: você dá suas propriedades. Não estou falando nada disso. Eu estou usando uma linguagem figurada nos textos bíblicos, dizendo que Deus, Ele tem multitarefas através da vida do seu povo. E nós não podemos ser empecilho para isso. Diga amém, eu recebo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou dizendo que Deus, à medida que você é aliançado, Deus vai se revelar a você. E o assunto de Deus é sua geração, é seu futuro. E Deus estava dizendo para o povo aqui, para Abraão aqui: eles serão escravos, mas eu vou libertar e eu vou dar a eles uma terra. Eles terão posses. E eu quero declarar sobre a sua vida a vontade de Deus se revelando. Mas para isso você tem que ser aliançado. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos misericórdia, Pai. Arranca de nós toda dureza de coração, todo mimimi, todo besterol, toda situação que não tem futuro nenhum. Tem misericórdia, Pai, de toda a incredulidade que temos manifesto diante de Ti, Pai. Toda palavra maledicente, meu Senhor. E mude a nossa história, Senhor, mediante a Tua misericórdia. Mude, Senhor, a nossa vida e dai-nos, Senhor, o mover do Teu Espírito, de forma que andemos em santidade, andemos aliançados com o Senhor, os homens sendo homens de verdade na Tua presença. Homem que é aliançado contigo, que conduz a família para a Tua presença.
e que entrega a própria vida, que busca a tua face, se tiver que se esforçar fisicamente, fará. Meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos: tenha misericórdia de nós e dos nossos filhos, e tome em Tuas mãos, meu Senhor. Levante as Tuas mãos ao céu agora. Pai, receba estas mãos, Senhor. Receba esta pessoa. Que ela seja, Pai, cheia da Tua presença. Que ela seja, Pai, movida pelo Teu Espírito Santo. Pai, eu Te peço, unge essa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus.